Pré-jogo, Flamengo Internacional aqui no Equipe F. Que desde cedo já marcando presença nesse Maracanã para esse grande clássico entre Flamengo e Internacional. O Zinho lembrou bem aí, tem outros confrontos entre essas duas equipes, mas o torcedor rubro-negro, toda hora a gente conversa na rua, lembra muito de 2019, até porque era uma Libertadores, quartas de final, jogo duro aqui, o primeiro no Maracanã, o Inter se defendeu bem, mas o Flamengo conseguiu no final fazer uma vantagem de 2-0, 2 gols de Bruno Henrique e empatar a volta no Beira-Rio para voltar a uma semifinal de Libertadores depois de quase 40 anos. Quer repetir esse tanto de magia de 2019 nessa noite aqui de Copa no Maracanã, abrir uma boa vantagem, muita intensidade para cima do Internacional, é o pensamento do técnico Felipe Luiz, mas tem um problema, não vai ter Arrascaeta, que vem brilhando demais nessa temporada. Muito provavelmente Luiz Araújo vai ser o seu substituto. A questão de posicionamento, Luiz Araújo por dentro, Plata por fora, ou alternando o tempo todo, a gente vai saber só com a bola rolando mesmo aqui no Maracanã. Então o Flamengo na expectativa, sem o seu grande craque, Arrascaeta, mas quer fazer valer o mando de campo aqui no Maracanã, como você bem disse, vai bater perto de 70 mil pessoas, expectativa de quebra de recorde aqui nesse ano, então a expectativa bem grande de muito apoio da torcida, que aos pouquinhos vai começar a entrar. Já tem alguns aqui, bem poucos, um entrando ali, outro aqui. Daqui a pouquinho vai todo mundo pintar aqui dentro do Maracanã, Edu. Valeu, Pedro. Maraca lotado e decisivo, do jeitinho que a gente gosta. Vale demais. Classificação para as quartas de final da Conmebol Libertadores. Com o Crisan aqui ao meu lado, é o seguinte, você anda aqui e o torcedor do Flamengo fala: Zinho, eu já me emocionei muito com você, eu já bati muita palma pra você. Tirou umas 300 fotos aqui antes, né? Muito bom, né? É maravilhoso, né? Você fazer uma história num clube, foram 470 jogos, né? Que eu vesti o manto sagrado, essa camisa gigantesca, né? Aqui eu iniciei minha carreira, né? Com 11 anos de idade, então é muita história, né? Saía de Nova Iguaçu pra Gávea, todos os dias, né? Até estrear no profissional em 1986, no dia 9 de março. Foi outro dia, no ano seguinte já estava ganhando o Campeonato Brasileiro aqui contra o Internacional. Nesse momento tiram fotos. Muito legal. Aê, galera, fala, turma! Mas vamos lá, vamos ver a chegada do torcedor do lado de fora do Maracanã. Rodrigo Jufo com as informações. Fala, Jufo! Fala, Eduzinho, todos os companheiros preparados para esse jogão de logo mais Flamengo Internacional, oitavas de final de Conmebol Libertadores, ingressos esgotados. E como você vinha falando, o Zinho tirando foto, eu entrevistei alguns torcedores, eles foram lá tirar foto com o Zinho, Tietá, é o tetra ídolo aqui do Flamengo e tá nessa transmissão. A torcida chegando, já aqui a gente tá na porta do Maracanã, aqui na famosa rampa da UERJ, que dá acesso ao metrô, ingressos esgotados, então muitos torcedores já chegando, gente do Brasil inteiro, já entrevistei gente de Goiás, de Brasília, de Minas Gerais, também do interior do Rio, galera chegando animada. Vem cá, meu amigo, vem cá, ó. Meu amigo veio animado. Tá vendo? Com certeza. 4x1, Mengão. Vai levar um golzinho também? Não. Ué, 4x1 é um golzinho. 4x1. Quem vai fazer os gols? Quem vai fazer? Arrascaeta. Arrascaeta não joga, cara. Não joga? Tá suspenso. 2 do Pedro. Everton Cebolinha e o Everton Araújo. Everton Cebolinha vai entrar e vai deixar o dele. Ele era do Grêmio, né? Isso aí já rivalidade com o Inter. Exatamente. 4x1. Vamos, Mengão! 4x1, então a galera tá chegando nesse pique, Edu. É Flamengo Internacional, jogo grande, duelo brasileiro e de Libertadores, amigo. Ai, tamo rindo aqui. Tá animado. Vai tomar um gol, não? Não. Gol de quem? Do Arrascaeta. Tá sendo legal. Maravilhoso. Mas acontece, né? Às vezes aquela hidratação antes dá uma como diz o Pascoal, já deu uma calibrada. Aliás, o Flamengo, daqui a pouco o Pascoal e o Plihal vão falar com a gente sobre o incomparável. Vai concordar ou não vai concordar com o Pascoal? Eu vou esperar ver o que ele vai falar, né? Porque às vezes ele exagera, né? Eu sempre concordo com ele, na maioria das vezes eu concordo com ele. Ele que discorda de mim. Tá bom. É diferente. Muito bem, vamos lá, informações do Colorado com o repórter Gustavo Berton. Fala, Berton!
Tudo bem, Edu? Abraço pra ti, Alzinho, a todo mundo que tá acompanhando o programa. O Internacional que chega com esperanças renovadas, né, pra essa partida contra o Flamengo. Depois da eliminação na Copa do Brasil pro Fluminense, o torcedor andava um pouco desconfiado, mas recuperou a esperança depois da boa vitória sobre o Bragantino no Campeonato Brasileiro. E isso passa muito, Edu, eu tô colocando isso ao longo do dia, porque é o sentimento do torcedor do Inter, não só pelo resultado, mas pelas alternativas que o Roger encontrou no time do Internacional. Eu falo, por exemplo, do recém-contratado Alan Rodrigues, uruguaio volante que ao lado do Thiago Maia conseguiu dar uma boa movimentação nesse meio-campo do Inter. O ingresso do Bruno Tabata no lado direito, empurrando o Wesley para a esquerda, onde ele se deu muito bem com o Bernabéu no ano de 2024. E isso faz com que o torcedor do Inter se anime um pouco. Além disso, a volta do Aguirre, lateral direito, que não jogou no Campeonato Brasileiro, do Vitão à zaga e, claro, do novo xodó do torcedor do Internacional, Ricardo Matias, jogador de 19 anos de idade, 1,92 m de altura, aproveitando a má fase de Borré e Enervalência, ele entrou, fez 2 gols no último jogo, caiu nas graças do torcedor do Internacional e é o atacante cotado para começar essa partida no comando do ataque do Inter, para receber ali os passes, quem sabe, do Alan Patrick, que é sempre um jogador que o torcedor do Inter deposita muita esperança. Na chegada ontem aqui o Rio de Janeiro, muita festa do torcedor do Internacional, mais de 200 torcedores estiveram na concentração do Inter, ruas de fogo, aquelas tradicionais em torno do estádio Beira-Rio, dessa vez aconteceu em Copacabana, para dar um ânimo a mais para os jogadores do Inter para essa partida contra o Flamengo. Voltar vivo para Porto Alegre, conseguir um bom resultado no Maracanã e tentar decidir em casa é a missão de hoje aqui no Maraca. Edu, um abraço para ti. Valeu, Berton, outro para você, já a gente fala mais informações do Colorado, que fez ruas de fogo mesmo no Rio de Janeiro. Olha lá, contagem regressiva, hein? 9h30 da noite a bola rola na ESPN e também no Disney Plus, ao vivo com o Rogério Vogan, com o craque, o Tetrazinho, com o nosso Paulo Calçade, que estava aqui blogueirando. E toda a equipe brilhando no Rio de Janeiro, Calçade, trazendo, olha lá, ele com o pessoal da Laje nesse momento, o pessoal de Santa Catarina que veio torcer para o Flamengo aqui. Tem essa dúvida, será que Ricardo Matias vai sair jogando? Parece que sim. Enfim, a galera vai chegando, você também vai sintonizando aqui no Equipe F. Vamos do estádio para o estúdio, fazer contato com o Plihal, com o Oswaldo Pascoal, para falar também sobre esse favoritismo. É favorito o Flamengo? Quanto? Plihal, boa noite. Boa noite, Edu, Tetra, muito boa noite, fã do esporte. Que timaço que o Edu acabou de dizer que vai transmitir para o Brasil todo na ESPN hoje este Flamengo e Inter, primeiro das oitavas de final da Copa Libertadores, equivalentes equipes, hein? Flamengo e Internacional, apesar de que eu acho que a gente tá mais forte, porque a gente não tem desfalque. E o Flamengo tem, Pascoal. O debochado não vai jogar, Pascoal. Primeiro, boa noite para você. Tira um pouquinho do favoritismo do incomparável Flamengo? Tira. Mas aí a gente vai relacionar isso com a situação do jogo, com a situação de ser mandante do Flamengo contra o Colorado, né? Boa noite pra você, boa noite. Aí, Edu, aí, Zé. Segura a onda aí, Hoje aí o negócio vai ser diferente, hein? Hoje vai ser diferente. Setentinha, não. 70 mil. 70 mil pessoas. Eu acho que também faz diferença. Sim. Porque quando você entrar no Maracanã e tem 70 mil pessoas torcendo pro seu time, você já sente logo, o adversário também sente o impacto disso. Isso marca pro Internacional também a responsabilidade de, quando for jogar em casa, botar lotação completa lá no Beira-Rio, vai estar lotado gigante também. do Beira-Rio, botar estádio maravilhoso, estádio do Beira-Rio. Maravilhoso. Que estádio lindo, impecável. O antigo já era lindo também. Também já era bonito. Agora, esse aí, o novo é mais bonito ainda. A gente tem que ser correto. Agora, você está falando quem vai ter vantagem? Eu queria fazer algumas perguntas a respeito disso aí, Você né? quer o Ricardo Matias começando o jogo? Então, eu acho que o Ricardo, você tem que aproveitar o cara que tá com perfume que a bola gosta. Entendeu? Você tem que, ele tá fazendo gol. Ele fez 2 contra o Bragantino. Bota o cara pra jogar.
A bola tá batendo nele, tá entrando, ele tá com perfume que a bola gosta, bota pra jogar. Ah, mas vai deixar no banco o Ener Valendo. Mas, gente, o garoto tá botando a bola pra dentro. Então o teu Pedro, que você ama de paixão, não deve jogar hoje, porque a bola não tá procurando pelo Pedro, não. Não, é que a bola não tá chegando. Vamos colocar cada coisa no seu devido lugar. A bola não tá chegando. Não é que a bola. O Pedro não tá fazendo o gol. A bola não tá chegando. Protegido é porque a bola não chega. Não é que é meu protegido, é a realidade dos fatos. Né? É a realidade dos fatos. É a realidade dos fatos. A bola não tá chegando. Quando ela chegar no jeitinho do Pedro, é sexta, filho. Ali não tem conversa pra boi dormir. De 1h30 ele faz 1h30, não precisa nem a segunda. 1h30, pá, ele já tá aguardando. Agora, eu não sei quem vai ser o substituto do Arrascaeta, né? Eu não sei, tem tantos nomes para substituir o Arrascaeta. Ofertas. E talvez seja o Luiz Araújo, para fazer essa troca de posição com o Plata. Eu acho muito interessante isso. Mas o Luiz Araújo, que eu entendo, joga melhor da direita para a esquerda. Se jogar no lugar do debochado, ele tem que jogar na meia esquerda. Você tá entendendo? Então é uma coisa. O Jorginho pode ser uma peça fundamental. Acredito que será uma peça fundamental para o time do Flamengo hoje nessa partida contra o Internacional. E se você me pedir qual é quanto que eu acho que é de percentual para cada um, eu não tenho dúvida de afirmar. E ainda com a Arrascaeta eu vou diminuir um pouquinho. Porque para mim é 70-30, mas sem o Arrascaeta... No confronto ou no jogo de hoje? Hoje é 60-40. 60-40, porque não tem o debochado. Com o outro jogo era no Beira-Rio. Então, mas com o debochado é uma outra coisa, porque aí é incomparável, né, gente? Você vê como o Flamengo é tão gigante? Incomparável! É tão incomparável. Você já viu quantos tem no banco para fazer a função do Arrascaeta? Você já pensou, não? Como é que o treinador, ele não consegue dormir, o treinador, porque ele olha e fala assim, isso aqui, mas e se eu botar esse aqui? Mas se eu botar o Cebolinha aqui? E se eu botar o Pedro aqui? E se eu botar o Plata? Se eu botar o Luiz Araújo? Entendeu? Eu não tô falando nem nos caras que estão chegando. Porque o Saúl pode fazer essa função também. Né? Aí ele faria uma trinca no meio campo, com o Jorginho um pouco mais adiantado, com o Saúl deixando um volante posicionado. Então, tem tantas variações que podem acontecer, que eu fico pensando aqui, né? Como é que o treinador consegue. Mas o Flamengo tem um elenco melhor do que ele está jogando. O elenco do Flamengo é incomparável e joga... Incomparável! Mas não está jogando como incomparável. Precisa encontrar esse futebol. Precisa encontrar essa realidade. E o Flamengo precisa se encontrar com a sua grandeza, com a sua expressão. E é isso que eu espero ver do Flamengo hoje contra o Internacional. Eu não tiraria. Você tiraria o centroavante que faz gol? Nem a pau. Então. Não é meu protegido, mas não tiraria nunca. O Teta tá em casa lá, ó. Como ele conhece esse pedaço aí. O nosso Eduardo Elias é paulistano da Gema, mas também domina o Rio de Janeiro, já morou muitos anos no Rio de Janeiro e também é do pedaço. Também, conheço. Edu, eu quero saber o seguinte, pelo que você sentiu aí no corpo a corpo, com os rubro-negros, Samuel Lino, tô gostando muito do Samuel Lino, hein? Jogador. Muito bom jogador. Já caiu nas graças da torcida do Mengão, Edu? Já caiu sim, Pirrão. Não tem dúvida. O cara chegou chegando, né? Mesmo com o peso, vamos dizer, de ser a maior contratação da história do Flamengo, ele chegou representando o manto, né? Então, ele ali ganhou a posição ali na esquerda. Não é dúvida, né? Ao contrário de outras dúvidas, né, Crisan? E a confiança do torcedor rubro-negro é muito grande para o jogo de hoje, mas só para a gente acabar dando um placarzinho aqui. O Pascoal falou... No final foi 60-40, né? Da porcentagem dele pro jogo de hoje? O jogo de hoje foi. Vamos falar do jogo de hoje. Sim, 60-40, o Pascoal falou. Eu tô 70-30. Eu acho que hoje o Flamengo tem que vir com tudo. Eu acho que o Flamengo ele não priorizou a Copa do Brasil, mas tira muitos exemplos da Copa do Brasil pro jogo de hoje, nesse mata-mata. Então, assim, eu acredito com esse foco, com essa atenção para a competição,
e o duelo nacional dentro da competição contra o Inter, que é muito forte também quando joga em casa, que tem uma boa equipe, que tem um trabalho do Roger Machado muito bom, um jogo fica muito parelho quando se trata de mata-mata. Eu concordo com o Pascoal, o elenco do Flamengo é melhor. Ele usa o termo incomparável, ele tem a razão em muitas coisas que ele fala sobre essa questão muito do obrigado. incomparável. Me ajuda muito, viuzinho. Mas aí ele toca no outro ponto, que é o que a gente às vezes debate, né? É um incomparável que, quando chega para um duelo de mata-mata, que aí é jogo lá e cá, é 11 contra 11 ali, você não fica pensando só falar do elenco todo, né? Você tem 11 definido, você vai para esse duelo, você não tem esse momento de ficar poupando. O Arrascaeta não tem como. O Arrascaeta não joga hoje porque está suspenso. Se não tivesse suspenso, jogaria. Então o Felipe Luiz, hoje, ele vai com o que ele tem de melhor na cabeça dele. E claro que o Roger também, a mesma coisa. Se o Carrascal escalar o Ricardo Martins é porque ele acredita que o garoto está melhor nesse momento do que o Valência e o Borré, que não estão entregando da mesma forma. É isso. E assim, eu acho que até o Carrascal, se tivesse com o ritmo já de jogo no Flamengo, jogaria hoje no lugar do Arrascaeta. Ele teria. O Saul, a gente vê nitidamente que fisicamente ele ainda não está no melhor momento, e até para esse ritmo que precisa daquele meia, que é um meia atacante, que é um meia que pisa dentro da área, que chega como elemento surpresa. O Arrascaeta é aquele jogador que ele não fica só centralizado, ele sai para os lados também, ele inverte de posição, ele flutua atrás dos volantes adversários, naquela intermediária para entrar na área. Acho que o Saul não está com essa dinâmica de jogo. Ele tá mais para ser um segundo volante. Eu te pergunto volante. Até por causa da entrevista do Felipe Luiz, né? Depois da vitória contra o Mirassol aqui no Maracanã mesmo, que ele disse: onde você vê o Saul, eu vejo ele mais adiantado um pouco. Não como volante, como jogava no Atlético de Madrid. Mas eu vejo mais adiantado pelo lado direito, como Everton Ribeiro jogava, como Gerson às vezes jogava, não como meia centralizado. Acho que o Carrascal pode, é uma opinião minha, olhando o que eu vi desses atletas. Acho que o Carrascal é mais esse meia para fazer a função que o Arrascaeta faz. Hoje deve começar o Luiz Araújo com o Plata e o Lino pela esquerda. A dúvida é Pedro ou Bruno Henrique. Você não me perguntou, mas vou responder, eu começaria com Bruno Henrique e com Pedro. E quem sairia? Aí você escolhe entre Luiz Araújo e Plata. Eu começaria com o Lino pela esquerda, com os dois atacantes ali, Bruno Henrique e o Pedro, né? Porque o Pedro e o Bruno Henrique, eles flutuam muito, eles trabalham muito, e o Jorginho é um segundo volante que entra como um meia particular quando tem a bola. O Alan fica mais como primeiro. Como o Jorge Jesus jogou contra o Inter e ganhou e classificou em 2019. Jogava o Arão de primeiro volante, uma linha de 3 meias na frente, né? Se você se recordar, né? O Arão era o primeiro volantão. Jogava Everton Ribeiro, Arrascaeta e Gerson, Bruno Henrique e Gabigol. Sim. Agora ele pode fazer o Alan de primeiro, pode fazer ali. Só para pegar aqui, o Alan, tem certeza que ele está jogando, não é Everton Araújo? Tem essa dúvida. Eu começaria com o Alan. Então eu começaria com o Alan de primeiro volante. Então, o Jorginho, que é uma tremenda volta pro Flamengo. Tem a bola, entra como segundo volante, com a bola adianta mais na frente, na linha dos 3 ali. Plata ou Luiz Araújo, Jorginho e o Samuel Lino, Bruno Henrique e Pedro. 4-1-3-2. O Pascoal, o André, cara, a verdade é que o que a gente fala do Flamengo vale para o Inter também, né? É uma equipe montada para grandes projetos nessa temporada, é uma equipe que investiu e o momento é muito ruim. A gente fala que o Flamengo tem essa vantagem muito porque a gente está vendo em campo nos últimos confrontos, né? O Inter perdeu um pouco do pique e também tem dúvida e também tem desfalque, né? O Carboneiro era o cara que vinha resolvendo pro Roger, né, André? E aí é um desfalque importantíssimo também. Talvez esteja na semana que vem no Beira-Rio no jogo da volta. E o torcedor colorado ansioso para saber se o Carboneiro voltará ou não. Provavelmente vai o Wesley, né, ali pelo lado esquerdo. Fazendo esse corredor pelo lado esquerdo. E a boa notícia é o Alan Rodrigues, né? Chegando no meio de campo do Inter, né, André? Sem dúvida. Houve um
uma mudança, uma baixada de expectativa do próprio torcedor colorado depois de um começo claudicante ruim, né, no Campeonato Brasileiro e da eliminação, não sei se precoce, mas foi nas oitavas de final da Copa do Brasil, restou ao Internacional a Libertadores, já dando de cara, topando de cara com o Flamengo no primeiro mata-mata, e no Brasileiro o time está muito atrás das primeiras colocações, Pascoal. Houve um reajuste de expectativas? Eu acho que assim, a campanha do Internacional pós-Mundial de Clubes não é uma campanha que o torcedor possa se orgulhar. Começou bem, né? Ganhou os primeiros jogos, mas com desempenho ruim. Aí despenca de uma forma geral. E aí o Carboneiro entra em algumas partidas para ser o salvador da pátria. Em outras partidas é o Wesley que consegue fazer uma jogada pela ponta, consegue fazer um cruzamento e a bola chega no centroavante. Em outros momentos, agora é o Rodrigo Tabata que joga aberto pelo lado do campo para encontrar uma possibilidade da bola. O time do Internacional, no meu modo de ver, com a escalação a prévia da escalação, né, é um time que vai tentar povoar o meio-campo, né, com 2 meias e 2 volantes, e deixar 2 atacantes na frente para tentar aproveitar a velocidade da explosão do Wesley pela esquerda e aproveitar o Ricardo Matias, que é um jogador que tá com o perfume que a bola gosta, a bola tá batendo nele, tá entrando, e ele tá achando legal, e o treinador tá achando legal, a torcida também. Se você fizer uma enquete agora com os torcedores do Internacional, eu vou dizer para você, 80% vai dizer, bota o moleque para jogar, porque tá fazendo gol. Tem que botar o garoto pra jogar. Ô, Pascoal, diga. O fato dele ter 19 anos num jogo tão importante, isso pra você não conta nesse momento? O Roger tem que pensar, o perfume tem que seguir. Eu acho que nessa hora... E não é porque ele tem 19 anos, é porque ele tem personalidade, sabe, Edu? É diferente, você tem que ter 19 anos, o Zinho passou por isso, né? O Zinho estreou muito garoto no Flamengo, que tinha Zico para jogar do lado. Eu imagino que quando olhava assim, viu o Zico, ele fala, puxa vida, se eu não der a bola pro Zico, eu tô desempregado. Então, era difícil, porque é osso esse tipo de coisa. Mas é o seguinte, é a responsabilidade, cara. Ele saiu garoto do Rio de Janeiro para jogar e andou pelo mundo para poder parar no Internacional. Isso é esse jogador que está sendo agora. É a oportunidade dele. Quem é que não queria uma oportunidade? Eu sempre digo para assim, quem é que não quer jogar no Maracanã contra o Flamengo um jogo decisivo? Fala para mim. Quem é que não quer jogar essa partida? Ou pelo Flamengo, ou sendo adversário do Flamengo. Todo mundo queria. Esse é o grande sonho do futebol brasileiro, uma partida com 70 mil pessoas no Maracanã, jogar contra o Flamengo, o elenco incomparável como tem o Flamengo, e você ter a oportunidade de bater esse elenco incomparável. É uma grande oportunidade para o Internacional, até para virar a chave, para dar um alento para o torcedor, para parar esse tipo de cobrança, esse negócio de pegar no pé, de reclamação, de protesto. Eu acho que esse é o Internacional tem uma grande chance. Você sabe que todo dia você tem uma página em branco para escrever na sua vida, né? Ela vem em branco, a página. Você é que vai escrevendo aqui o seu acontecimento de cada dia. O Internacional, a parte do Internacional, a partir das 21h30, ela está em branco. Cabe ao Internacional preencher nessa página o que ele tem que fazer, o que ele quer, o que ele almeja, o que ele espera, o que ele quer buscar. Cabe aos jogadores do Internacional. Agora é melhor escrever essa página contra o Cerro Porteño, não, Pascoal? A chance é hoje, filho. Não tem outra chance. É hoje. É osso. É osso. Jogo é osso. É difícil. O Flamengo é favorito. Hoje o jogo é osso. Eu também sei disso. Agora, o jogo hoje é o seguinte: é uma grande oportunidade pro Flamengo. Eu vou falar pra você. É um cara que é tetracampeão do mundo, que eu tenho o maior prazer de trabalhar junto e eu sempre concordo com ele. Eu não discordo dele. Eu só pra dizer o seguinte: pergunta pra ele. Menos. Pergunta pra ele. Pergunta você pra ele se ele não queria, se não dá vontade dele entrar em campo e jogar um jogo desse. Pergunta pra ele. O cara tem a maior vontade de jogar um jogo desse, cara. Quem é que não quer jogar uma partida dessa? Posso fazer outra pergunta pra ele? Pois não, fique à vontade. Tetra, tem um jogador do Flamengo que, se não imprescindível talvez seja um termo muito forte pra gente defini-lo, mas que é muito importante no time do Flamengo. O próprio Felipe Luiz, sempre que pode, faz questão de elogiá-lo, é o Plata. E o Plata é meio que inimigo das estatísticas, porque não tem um número alto de assistências para gol, de gol, mas é um jogador muito importante no esquema do Flamengo. Para você, Zinho, qual é o ponto mais importante de você ter o Plata em campo entre os titulares?
Eu acho que assim, o Felipe Luiz tem... assim, cada treinador, ele tem aqueles jogadores que ele prefere, confia, acredita que para o sistema de jogo dele são fundamentais. Vivi muito isso na minha carreira, né? De alguns treinadores me utilizarem muito, acreditarem muito no meu potencial ali para certa função, inclusive sendo campeão do mundo. O Felipe Luiz, ele tem uma preferência nítida pelo Plata. A ponto do Luiz Araújo, que vinha muito bem, é claro, aconteceu de desgaste e ele foi poupado em alguns jogos, mas o Plata sempre está repetindo mais os jogos. E tem torcedor rubro-negro que fala, nem quando o Plata está mal, o Felipe Luiz tira. Geralmente assim, ele daquele setor ofensivo é o que está sendo mais utilizado pelo Felipe Luiz. Eu acho que as características dele do drible, do 1 contra 1, e ele é um pouco versátil no sentido que ele pode jogar pelo lado do campo, mas ele também vem por dentro. E o Felipe Luiz já utilizou ele até como não como centroavante referência dentro da área, mas como o último homem ali. Ele chegou a jogar de centroavante, né? Naquela questão toda que houve a polêmica com o Pedro, inclusive o jogo contra o São Paulo, que foi muito bom o jogo do Flamengo aqui no Maracanã, né? Foi um atropelo. Então, acho que essas características e o que o Felipe Luiz enxerga no atleta é de que ele é titular da equipe do Felipe Luiz. Se o Felipe Luiz vai jogar o último jogo do campeonato, ele vai escolher os 11 titulares. Acredito que, pelo que eu tenho visto do Felipe Luiz, o Plata seria titular dele. E o Samuel Lino do outro lado. O Samuel Lima está conquistando esse espaço, está naquele momento da lua de mel. Eu sei bem como é isso. Está chegando no clube, a contratação, a expectativa, vem do Atlético de Madrid, vem do futebol europeu, vem com aquela imagem... principalmente da temporada, se não me engano, 23, 24, né? 23. E ele entrou com aquela coisa do drible, de ir para cima, do jogador que tem um improviso naquela hora da dificuldade. Chamou a atenção, o torcedor está nessa lua de mel com ele. Eu ainda prefiro aguardar um pouco mais, né? Ainda não fez gol. Tem isso, né? Não fez gol que foi anulado. Ele deu assistência, sim, deu até no último jogo contra o Mirassol aqui pro Léo Pereira, porque quem está decidindo muitos jogos do Flamengo são os zagueiros. Sim. Então, assim, eu acho que o Felipe Luiz tem um sistema de jogo, tem muitas opções, mas esse poderio ofensivo não está tão artilheiro. É uma das coisas que eu acho que o Plata não tem muito. Ele fez gol agora contra o Mirassol, mas ele não é o matador. Por isso que eu acho que para esse jogo eu começaria com o Pedro e Bruno Henrique, que são artilheiros, que fazem gol. E eu não deixaria, de repente você vai escolher. Eu escolheria entre Plata e Luiz Araújo para fazer essa função pelo lado direito e o Lino pelo lado esquerdo. Bom, só para eu não ficar sem dar o meu palpite, acho que o Plihal falou também 80-20, eu vou de 70-30, a gente tá falando do jogo de hoje. Vantagem do Flamengo. Sim. Isso, eu digo, o elenco e momento eu vejo uma superioridade grande pro jogo de hoje. A minha opinião para vencer o jogo de hoje. Quem é o favorito para vencer o jogo de hoje? Acho que o Flamengo é o favorito. Claro, mata-mata, tudo pode acontecer, né? E o Internacional, o torcedor do Internacional, teve torcedor com quem eu falei que fala assim, não quero vencer, olha isso, porque o Inter, se ele dá a volta por cima em momentos mais difíceis. Olha como chega a superstição. Edu. Quero vencer. Que resenha. Bom, que resenha. foi o que me disseram. Bom, tá aí. A gente vai ter jogo agora. Flamengo Internacional, a preparação. Estamos no pré e vamos que vamos. Se inscreva no canal, ative o sininho. Chega dando aquele like. Tamo junto. Até a próxima. Saudação rubro-negra.